Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 Minutos com o Sapia hoje conversa com o deputado federal por Minas Gerais, do PDT, subtenente Gonzaga. Ele que nas últimas eleições conquistou 93.932 votos, quase 94, quase 100 mil votos, que é um número expressivo, maior do que muitos municípios de Minas Gerais. Muito boa tarde, deputado, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Boa tarde, Sapia, o prazer é meu e realmente é uma grande responsabilidade representar quase 100 mil eleitores. O senhor tem ideia de quantos municípios o senhor foi votado? Em 851. Apenas 2 municípios que não? Apenas 2 que não. Né? Na eleição de 2014 eu tive praticamente o mesmo número de votos, tive 997 e tinha sido votado em 841 municípios. Agora chegou aumentou. Na próxima chega aos 853. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar muito. O subtenente, o senhor, além de ser um militar, né, evidente que já está lá no segundo mandato, não é? Segundo mandato. Segundo mandato, e o senhor responde muito aos anseios dos militares. E nós, infelizmente, sabemos que o governo passado, principalmente, eu não vou dizer que destruiu a Polícia Militar, até porque eu acho que a única coisa boa que o governo de Fernando Pimentel fez, na minha opinião, foram esses locais de 4 em 4 quilômetros, as bases militares. Eu achei sensacional isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a questão de viaturas foi praticamente abandonada, a questão de coletes, que é uma briga antiga dos praças. E como é que o senhor vê esse novo governo, se ele está se alinhando mais com a Polícia Militar ou continua como o passado? Acho que a grande diferença, e isso é muito importante, do atual governo em relação ao governo passado, é o caráter menos ideológico do governo, menos partidário. Nesse sentido, isso facilita muito o enfrentamento que nós temos que fazer. Porque com qualquer governo, nós somos trabalhadores, temos a responsabilidade de um lado, garantir a segurança pública para a sociedade e, do outro, reivindicar e garantir os nossos direitos, garantir qualidade de vida, garantir direito à cidadania. Quando você tem um governo que tem um viés e uma necessidade de fazer uma sustentação política e ideológica do seu mandato, isso é muito ruim, porque os nossos direitos não têm caráter ideológico, né? Principalmente policiais militares, que constitucionalmente não pode sindicalizar, não pode fazer greve, sequer ter filiação partidária. Então, você precisa ir no limite da atuação que se dá através das associações. E para isso é preciso dialogar muito com o comando, dialogar com o próprio governo, né? Você precisa ter o governo como um parceiro e não aquele que vai fazer o enfrentamento. E o governo passado, infelizmente, em boa medida, ele quis medir força política conosco, né, através da sua atuação política, de fazer uma segregação, sabe, de dizer eu converso com A, não converso com B. Então, essa ação do governo passado, de tentar medir força conosco, ela foi muito ruim. Nesse sentido, o governo Zema não tem criado esse ambiente. Por outro lado, enquanto governo, continua nos ameaçando, né? A crise por que passa o Estado, a crise financeira, a crise fiscal, que ela é real. Eu não sou daqueles que acham que isso é fabricado, não, que claro. Ela é real. Mas a forma com que se busca a solução, ela não pode ser atacando os direitos dos trabalhadores, nem dos militares, nem dos demais. Como a saída que o governo está colocando é a proposta de recuperação fiscal, isso é uma grande ameaça para nós. Porque a lei federal, a lei 159, que eu ajudei a aprovar na Câmara e tenho clareza do que ela impôs ao Estado, ela permite a recuperação inflacionária, pelo menos, ela permite a contratação de pessoal no limite da vacância, ou seja, ela não impôs por si só um grande sacrifício para os militares estaduais. Por outro lado, o governador pode fazer por conta própria. Então, nós precisamos, nesse momento, o que está nos afligindo é a proposta de recuperação do governo do Estado, né, que é apresentada pelo governo, que vai ser apresentada, que conosco ele não abriu o jogo ainda, eu não sei a real intenção dele fazer, o que ele pretende fazer, mas estamos nos preparando para fazer o enfrentamento, caso ele queira fazer conosco, fazer caixa em cima dos nossos direitos, seja previdenciário, seja na saúde, seja salarial.
O senhor pertence a um partido, o PDT, que declarou abertamente no início do governo Bolsonaro ser oposição. O senhor tem liberdade e independência, ao mesmo tempo o senhor, como militar, faz parte aí da chamada bancada da bala, que na bancada da bala tem muitos deputados de oposição e de situação também, e também independentes. Como é que fica a situação do senhor na questão das votações lá na Câmara em relação à solicitação do partido ou solicitação da bancada do qual o senhor pertence? Olha, eu faço um esforço grande para representar o meu segmento e que eu tenho que fazê-lo em qualquer partido, né? Recentemente eu estava sendo entrevistado por uma jornalista de um jornal e sobre Previdência. E eu tenho uma posição clara contrária ao texto da PEC 06, acho que ela nos prejudica. E aí ele perguntou assim, e os deputados militares do PSL? Falei, são militares. Então, para responder que eu estou num partido que, enquanto partido, declarou uma posição de oposição ao governo Bolsonaro, pertenço a uma classe que é de apoio ao governo Bolsonaro, né? A nossa classe foi a primeira a ir às ruas, a ir nos aeroportos, carregar o Bolsonaro no colo para defender a sua candidatura primeiro e depois a sua eleição. Portanto, eu pertenço a essa classe. Eu diria assim, eu transito nos dois lados, tá certo? Eu não faço um trabalho ideológico. Eu fiz questão de colocar no meu material de campanha que eu não elejo o governo com o qual eu vou apoiar, eu vou combater. Eu elejo causa. Certo? Então, as causas que o Bolsonaro defende, que são as causas que nós defendemos historicamente, que é do combate à criminalidade, violência, investimento na segurança pública, competência e empoderamento dos policiais para trabalhar, é uma causa nossa, tá certo? Não é partidária, né? Na questão da Previdência, o Bolsonaro, enquanto deputado, ele era radicalmente contra a reforma do Lula, a reforma da Dilma, a reforma do Temer. Então eu estou com o Bolsonaro, o deputado que sempre foi contra, achando que isso é uma agressão. O senhor é totalmente contra a reforma da Previdência ou alguns pontos o senhor acha que tem que ser modificados? Veja bem, como ponto de partida, não tem como não ser contra tudo. Porque o texto ele não faz uma reforma da Previdência, na minha análise. Ele constrói uma outra Previdência. Então, para eu dizer assim, olha, eu apoio alguma coisa, eu tenho que acompanhar a evolução da construção, da forma que está sendo construído cada ponto, para eu dizer lá na frente se posso apoiar ou não. Nesse momento eu sou contra. Por quê? Eu sou contra a capitalização. Eu acho que para os nossos filhos, que precisam de uma segurança de ter emprego regular por 35, 40 anos, para sozinho ele fazer um depósito, e quando ele tiver 65 anos ele tiver renda, ninguém de nós tem segurança na perspectiva de como vai comportar a economia para a gente aprovar hoje uma previdência capitalizada dessa forma. E se eu não tenho condições de dar essa segurança de que o seu filho, meu filho, o neto, vai conseguir fazer isso, eu acabo projetando uma população de idosos pobres. Tá certo? Você não tem essa expectativa. Então, a capitalização, para mim, ela aponta para um futuro, daqui a 40 anos, de uma população de idosos pobres, que não tem mercado de trabalho. Se nós pegarmos a realidade de hoje, do desemprego, do subemprego, daqueles que estão à margem, né, com seus 50, 60 anos, que não tem condição, não tem força física para assumir a maior parte dos empregos que são oferecidos, que depende de força física. Então, nós já vivemos essa realidade. Se eu condiciono a aposentadoria deles a uma previdência privada, capitalizada, pura e simplesmente, eu acho que é um grande risco, eu não posso colocar a população nesse risco. Por outro lado, você tem os problemas imediatos, né? Eu tenho uma questão clara em relação aos militares, eu defendo o modelo atual dos militares, eu fiz luta de classe via associação por vários anos, defendendo o atual modelo que nós conseguimos resguardar em Minas Gerais. E o texto acaba com esse modelo, desmonta esse modelo. Então eu tenho uma questão imediata que é a questão dos militares. Mas eu tenho do trabalhador rural, eu vim da roça, eu tenho 4, 5 irmãos pendurados já no Fundo Rural, né? Tem professores. Por que nós vamos, a título de reforma da Previdência, retirar de quem ganha de 1 a 2 salários mínimos o PIS/PASEP, que é um salário anual, né? Em alguns estados, hoje mesmo a imprensa nacional trouxe isso, em alguns estados que já tem um piso regional acima do mínimo,
automaticamente você tira a população quase toda, né, trabalhadora. Por que nós vamos, a título de reforma da Previdência, impedir que aquele que aposentou, fez 60 anos hoje, ou 65 anos, aposentou, está continuando trabalhando? Por que nós vamos impedir que a empresa continue contribuindo, fazendo o depósito do FGTS dele e impedindo que ao sair ele receba os 40%? Então são questões que estão colocadas que se nós não superarmos isso, eu não posso fazer o movimento de aprovação. Eu não posso garantir uma aprovação com essas maldades. É claro que se a gente superar essas questões que são mais agressivas, nós podemos, lá na frente, discutir, aí sim, o que eu chamaria de reforma da Previdência, que é discutir tempo de contribuição, discutir idade mínima, discutir até mesmo o aumento de alíquota, é passivo da gente discutir. Mas se não resolver essas questões, nós não temos como construir texto, nós temos que primeiro superar esses pontos que, na minha avaliação, alguns sequer dialogam com a reforma da Previdência e outros são extremamente agressivos e ninguém de nós tem condições de dar, por exemplo, como eu falei primeiro, na capitalização, temos condições de dar segurança que daqui a 40, 60 anos, essa população que entrou agora, nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, tenho um filho de 21 anos, né? 40 e tantos sobrinhos abaixo de 18 anos, então nós não temos condições de dar garantias. Eu sou daqueles que entendem que a Previdência é o principal instrumento de distribuição de renda e de garantia mínima da segurança alimentar da população brasileira. Eu acho que nós precisamos reforçar esse caráter da Previdência antes de nós retirarmos benefícios dessa categoria. Nós estamos conversando com o deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, abordando vários assuntos aqui com ele, e eu queria saber o seguinte: o senhor me disse no início que o senhor defende uma classe, né? Então deu para perceber que o senhor tem uma posição bem independente em relação ao partido, em relação à bancada a qual o senhor participa. Quer dizer, o senhor vai na linha de pensamento do senhor, do que o senhor acha que é mais justo ou mais correto para a população brasileira. Eu já posso aqui até responder uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. A respeito do porte de armas, o senhor é a favor? Não. Não? Errei. Esse é um tema difícil de fazer essa discussão, porque nós temos um movimento a favor do porte de arma. Eu tenho feito e provocado entre os colegas, estou pedindo ao comando da Polícia Militar, inclusive, uma avaliação técnica institucional, por exemplo, do decreto. Eu sou favorável ao direito de todo cidadão ter uma arma. Vamos voltar lá atrás um pouquinho para dizer o seguinte: o que impede um cidadão, o que impede você, que não é policial, de comprar a sua arma? O que dificulta? A lei não impede, ela dificulta. Ela dificulta ao dizer assim: você tem que declarar real necessidade. E você vai declarar ao Estado, que nesse caso, a Polícia Federal. E aí, ao você declarar a real necessidade, você fica refém da interpretação do delegado que está te atendendo. Né? Então, por exemplo, você vai lá e fala assim: olha, eu preciso da arma porque eu estou brigando com o meu vizinho e a coisa não está boa e eu preciso me proteger. Aí um delegado fala assim: realmente você tem que ter arma que você vai proteger, senão o vizinho seu vai te matar. Você vai no outro delegado, o outro delegado fala assim: não, isso é um absurdo, você já vai estar brigando, você não pode ter arma, não, você vai matar esse cara. Então isso precisa de sair. Eu tenho um projeto de lei, é o projeto 4134 de 2015, que reconhece o direito legítimo, constitucional de todo cidadão acima de 25 anos ter uma arma, certo? Mas eu sou muito crítico da liberação desordenada do porte de arma. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, a posse de arma lhe dá o direito de você ter a arma na sua residência, no seu comércio, você não pode transitar com ela. O porte de arma você já pode transitar com a arma na cintura, no automóvel, da forma como você bem entender. Exatamente. E quando veio esse debate, eu estava na Câmara já no mandato passado, que eu fui compor a comissão especial que discutiu o projeto, na verdade são trocentos projetos, mas sim, o projeto original é o 3272, que é do Rogério Peninha. Eu fiz uma consulta formal à Polícia Militar lá em 2015. O que a Polícia Militar diz desse projeto aqui? Isso é bom para a segurança pública? Isso dá segurança jurídica para o policial militar trabalhar? Eu tive uma resposta por escrita que não, que aquele projeto não era bom para a segurança pública, que não dava segurança jurídica. O Sérgio Moro, na semana passada, afirmou que porte de arma não se trata de segurança pública, se trata de um compromisso de campanha do presidente Jair Bolsonaro.
E depois, no segundo momento, quando já tinha resultado da comissão especial, que também havia uma proposta de votar o projeto em plenário, eu fiz outra consulta. Em 2015 era um comandante geral, em 2017 era outro comandante geral. Recebi outra nota técnica dizendo, olha, esse relatório aqui, do jeito que está, ele compromete a capacidade do Estado em, de fato, fazer um trabalho de proteção à sociedade. Então, eu sempre que dialogo sobre arma, eu dialogo na perspectiva de política de segurança pública. E tenho uma compreensão que diverge de muitos nossos colegas da Polícia Militar, inclusive, de muita gente da população, mas que eu acho que o voto tem tanta consequência que a gente precisa de ter coragem de expor, pelo menos, qual que é a preocupação. E a minha preocupação é, ao fazermos uma abertura muito grande para o porte, tá certo? Nós perdemos um instrumento de controle, né? Por exemplo, agora tem o decreto que foi aprovado. Está liberando porte para jornalista, está liberando porte para vereador, para deputado, para prefeito, para caminhoneiro, para advogado público, praticamente para quem mora na zona rural. Então, na prática, você passa a ter toda a área rural, que é mais de 98% do território brasileiro, passou a ter um porte livre, porque a referência é a propriedade. É muito difícil você definir a olho nu o limite da propriedade dos outros, claro. A propriedade alheia, né? Então, na prática, você passa a ter uma liberação geral do porte. Obviamente que o decreto já é real, ele existe, e nós precisamos de debater sobre isso. Eu acho que a sociedade não pode deixar de fazer esse debate. Eu, mais uma vez, estou consultando a Polícia Militar. Se no entendimento da Polícia Militar que tem na arma um ingrediente da violência e criminalidade, se essa liberação é boa. Né? Ou se nós agora não temos mais a arma como ingrediente da criminalidade e violência. Né? Se isso ajuda a polícia a fazer segurança pública, porque no Estado, o órgão que faz segurança pública é a polícia. Sim. E quem faz abordagem pública em vias públicas é a Polícia Militar. Então, acho que precisamos de pensar muito. Mas... O senhor tem alguma novidade aí para a classe militar, de algum projeto que esteja tramitando no Congresso de autoria do senhor? Olha, tem vários projetos de empoderamento, né, dos policiais militares. Do ponto de vista do direito individual, basicamente esses direitos são definidos aqui no Estado, né? O estatuto é aqui. Sim. Então, para discutir tempo de serviço, discutir é aqui. Em Brasília, eu tenho trabalhado muito no empoderamento legal dos policiais, né? Para você ter uma ideia, sabe, hoje, uma busca pessoal, o policial militar não tem o arbítrio de fazer uma busca pessoal. O Código fala que é numa prisão em flagrante, ou num mandato de prisão, ou na fundada suspeita, mas a lei, a justiça, o Supremo, não reconhece que o policial militar tem o arbítrio da fundada suspeita para poder fazer uma abordagem. Isso é um absurdo, né? O senso comum nem dá conta disso. Então, a gente está trabalhando no empoderamento. E acredito que nós temos um texto que está na pauta do plenário para ser aprovado. Tivemos a avaliação do ministro Sérgio Moro no mês passado e recebemos o encaminhamento pela aprovação do projeto. Avaliação positiva. Avaliação positiva. Tivemos da Casa Civil na semana passada. Eu não sou autor do projeto, sou relator do projeto. Mas é um trabalho que eu comecei em 2015. Criamos uma comissão especial, eu fui o relator, que é um projeto que dialoga com o regime disciplinar, com o regime fechado, para dar mais eficácia e mais rigor no cumprimento da... E muito rapidamente, não sei quantos minutos nós temos mais, mas eu quero falar são 3 pontos fundamentais. Um deles é a progressão do regime. Hoje você sabe que ninguém aguenta esse negócio de cumprir 1/6 da pena e ter progressão, né? Então nós temos hoje 1/6, 40% se for hediondo e 60% se for hediondo reincidente. Nós estamos propondo 8 níveis, 8 estágios diferentes de acordo com o crime e a função dele no crime. Então ficaria os 16% apenas para aquele condenado cuja pena foi réu primário e crime sem violência. Se ele for reincidente nesse crime, 20%. Se tiver violência contra a pessoa, começa com 25%. Se for reincidente nesse crime, 30%. Se ele for chefe, comando de organização criminosa, 40%. Se ele for, o crime foi hediondo, também 40%. Mas se for um hediondo com resultado morte, começa com 50%. Ou seja, vai aumentando. Vai aumentando, até chegar a 70%. Isso é uma novidade, tá? É uma reivindicação que a sociedade faz, mas pela primeira vez eu falo com muita segurança que tem um texto
no plenário, que passou pelo Ministério da Justiça, que passou pela Casa Civil, que passou por uma comissão especial, que passou por um conjunto de parlamentares que a gente vem debatendo e que tem uma aceitação, porque a gente está fazendo aquilo que a sociedade mais reivindica. É um anseio da população, até posso citar 2 pontos aqui. Ontem mesmo foi Dia das Mães, e nós tivemos aí várias personalidades do mundo do crime que tiveram direito à saidinha no Dia das Mães, como a Richthofen, que matou o pai e a mãe, como o Jatobás lá, que mataram a filha, e tiveram direito à saidinha no Dia das Mães. Quer dizer, o brasileiro não aguenta mais isso, já está cansado disso. O plenário até já aprovou, isso, a saída até não está no meu texto, porque eu dialoguei, esse texto nosso dialoga com regime fechado. Mas nós já aprovamos no plenário um projeto que altera essa regra, reduz o número de dias, reduz o número de vezes, né, de tempo e de período, né, para ele. Então, um texto que ficou razoavelmente bom. Esse texto que nós estamos aprovando é o projeto 7223/2006, é de 2006, viu? Veio lá do Senado. Ele trata de mais 2 coisas que eu considero extremamente importantes. Uma é o regime disciplinar de segurança máxima. Hoje tem o RDD. Um ladrão de galinha recalcitrante tem muito mais chance de ir para o RDD do que um traficante comportadinho, porque o RDD está vinculado ao comportamento do preso. Nós estamos fazendo um outro regime, chamado disciplinar de segurança máxima, com isolamento por até 4 anos, com muito mais rigor nesse isolamento, que vincula a crimes, vincula o papel do cidadão, né, no crime. Então, se ele é um coordenador de uma organização criminosa voltada para crimes violentos, crimes hediondos, se ele é assassino de policiais, ele, pelo crime, não pelo comportamento dele no presídio, ainda que um preso temporário, ele pode ir para esse regime disciplinar de segurança máxima, onde as restrições são maiores. E uma outra coisa que nós estamos introduzindo, e que eu falo assim com tranquilidade, é resultado da comissão, mas que eu estava coordenando como relator, é em relação à comunicação no presídio. Ninguém aguenta esse monte de telefone no presídio. Por outro lado, a legislação é falha. Então, nós estamos propondo alterar o Código Penal para estabelecer como efeito imediato da pena a perda do direito ao sigilo e à privacidade da comunicação, que no regime fechado seria aplicado para todo mundo. Então, com isso, a gente cria um lastro jurídico para o efetivo controle, permitindo qualquer tecnologia que existir por aí possa ser usada, criando uma obrigação para os operadores de liberar informações para o monitoramento e permitindo a destruição desse equipamento. O texto ficou bem grande, mas são 3 pontos fundamentais que nós consideramos... O que me chama a atenção nessa questão da telefonia, eu já conversei com vários diretores de penitenciárias e até mesmo delegados que dirigem delegacias no interior, que falam, se eu tirar o celular do meu detento, eu perco a penitenciária. Ao ponto que chegou, né, do detento tomar conta da prisão. Mas nós precisamos de enfrentar isso. Não é fácil, tá? Não é fácil. Essa mudança talvez seja uma das mais perigosas para o regime, para o sistema penitenciário. Eu coloco também como uma coisa muito perigosa também em relação aos anseios da população. É o seguinte, o senhor mesmo disse aqui, o senhor foi relator do projeto, não vou nem falar de 2006 não, que o senhor não estava lá, mas o de 2015, que o senhor já era relator desse projeto, do primeiro que o senhor citou. Aí vamos supor, por algum motivo, o senhor não tivesse sido reeleito. Esse projeto ia ficar parado lá. Fica parado, porque... Quer dizer, isso que é vergonhoso nesse país, que a gente vê que projetos que são necessários à população, eu mesmo sou a favor da castração química para estuprador. Eu sou a favor. Nós temos lá um projeto que vem desde os anos 90, o último até é do Bolsonaro, de 2003. Aí em 2013 ele entrou de novo, quer dizer, ele está lá parado até hoje, as mulheres estão sendo aí estupradas, vítimas da violência. Infelizmente nós temos um problema de ego, sabe? Porque esse projeto que eu estou defendendo, ele poderia ter sido votado na legislatura passada. Sim. Tá certo? Mas dificuldades ali de construir uma agenda. Se eu votar, se eu apoiar, eu vou ajudar ele na eleição dele, eu não posso ser no meu município. Eu assim, estou feliz, hoje eu estou feliz porque eu assumi essa agenda, não tenho a pretensão de resolver o problema do sistema prisional, é um projeto que dialoga só com o regime fechado, o projeto não é meu, eu sou relator, mas no relatório tem algumas coisas que nós introduzimos como novidade, né? A questão do vínculo com o crime e não com o comportamento é uma tese que nós defendemos, e essa questão do regime da comunicação. Nosso tempo está acabando, eu vou levar o senhor lá para a rádio agora, o senhor vai entrar ao vivo no Alerta Super, e lá nós vamos falar sobre o COAF. O senhor foi muito apedrejado a semana passada, aí, principalmente pela imprensa, até brinco aqui com os nossos colegas jornalistas, o senhor votou para tirar o COAF do Ministério da Justiça
para retornar ao Ministério da Economia. Em rápidas palavras, por que o senhor tomou essa atitude? Olha, eu não consegui, obviamente, dimensionar essa reação da população, tá certo? Porque o COAF, ele nasceu no Ministério da Fazenda, o Moro não é eterno no Ministério da Justiça, então o vínculo, a personificação, não é em relação ao Moro, em relação a gestores. Nós precisamos de organizar o Estado numa perspectiva não personalística, e tive a compreensão, né, a partir de um debate, uma construção com vários outros parlamentares, inclusive do partido, de que tecnicamente o lugar do COAF era na Fazenda. Obviamente que eu não consegui dimensionar essa reação e que isso seria tão simbólico assim nessa nossa missão de combate à corrupção, né? Então, foi isso. Na verdade, eu não consegui dimensionar essa reação. Eu pergunto ao senhor por telefone na última semana se o Centrão se aproveitou disso e usou os outros parlamentares assim como o senhor. Eu vejo, por exemplo, o PSDB, que não compõe o Centrão, teve uma postura, uma decisão formal na Câmara de votar. O PSDB não é Centrão. E teve uma posição clara. Não sei se estava... foi 2-1. Os deputados votaram para ir para a economia e o senador Antônio Azolim votou mas eu digo assim, na Câmara teve uma posição institucional, que eles fizeram questão de levar a posição institucional do partido. O PSDB não é Centrão. O PDT não é Centrão. Então, assim, ser usado ou não é difícil falar. Eu não fui usado. Eu não fui procurado por ninguém, não fiz acordo com ninguém, não me pediram nada e não me deram nada. Eu fiz um debate na nossa bancada, participei de um debate, a maioria decidiu por aquele entendimento, eu era da comissão, fui lá votar, tá certo? Sem que isso tivesse me agredido, né? Não agrediu a minha... Não, eu digo assim, não que usou dessa forma, mas eu digo assim, o Centrão, ele tem uma maneira de ser, ele é o fiel da balança na Câmara. Então, de repente, se ele está a favor disso, ele vem e vamos votar contra aqui. Para quê? Para conseguir 2 ministérios lá na frente. Aí depois ele vota junto com o governo, quer dizer, deixa vocês para fora, vocês que eu digo a oposição no caso, e vice-versa em relação à situação. O que eu posso falar com muita segurança é o seguinte: eu só fiz um debate técnico e político também, óbvio, que também não vou ficar aqui com a inocência de estar dentro da Câmara e não admitir um movimento político. Mas só fiz debate com o próprio partido. Se o partido fez uma discussão com o Centrão, é outra questão. Sim. Tá certo? Eu, pessoalmente, ao exercer meu arbítrio do voto, eu não me senti assim, não me senti usado e nem pressionado. Tá certo? Era uma posição majoritária a partir de um debate que nós estamos fazendo toda semana. Sim. Toda semana tem um tema. Hoje vai o lobby para a pauta. Qual que é a posição? Como é que nós entendemos o lobby? Amanhã que está na pauta lá o projeto, por exemplo, da licitação. Qual que é a posição do partido? Da aviação, então, a aviação, que amanhã parece a votação para liberar empresas estrangeiras no Brasil, por 100% então, assim, capital. O partido, nós somos hoje 28 deputados, há uma agenda semanal de discutir a pauta, né? E é o espaço da maioria de todos se manifestar e o partido votar por maioria, né? Não teve fechamento de questão, não teve imposição, é essa e se não será punido, não tem nada disso. Gonzaga, essa é a decisão majoritária, né? Isso não me constrangia do ponto de vista das minhas convicções, da minha compreensão. Eu não tive dificuldade de caminhar nesse sentido com a compreensão da maioria dos deputados. Perfeito. Conversamos com o subtenente Gonzaga, ele é deputado federal. Manda um abraço para o nosso presidente Mário Herinja, grande pessoa. Mário Herinja, grande figura. Grande figura. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.